A carta aos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, né? Essa autoria ela não é questionada, tá? Embora haja algumas pessoas que digam que não, mas vem sendo aceito, tá? Entre os cristãos, tanto os primeiros cristãos quanto os teólogos da atualidade, eles carregam essa convicção que foi Paulo mesmo o autor dessa carta, como vem escrito na Bíblia. O apóstolo Paulo, ele estava preso, mais uma vez, né? Como nós estudamos na carta aos Filipenses, ele mais uma vez está preso. E dessa vez ele não está mais preso em Roma. Grande parte dos estudiosos concordam que Paulo estava preso em Éfeso, em concordância com o texto de 1 Coríntios 15:32, que vocês vão ler, e lá está escrito o seguinte: em Éfeso combati com feras. Ele vai dizer, e como homem combati em Éfeso contra as bestas, ou contra feras, em outras traduções. Que me aproveita se os mortos não ressuscitam? Comamos e bebamos, que amanhã morreremos. Alguns comentaristas concordam que esse combatir com bestas, ou combatir contra feras, seja o fato dele estar preso, tá? Em Éfeso, dele estar sendo penalizado por causa do Evangelho. Tá? Mais uma vez, a vida não só do apóstolo Paulo, mas dos cristãos do primeiro século não foi fácil. Eles viviam constantemente perseguidos por causa do Evangelho. Vários dos mártires do Evangelho morreram no Coliseu. Eles foram comidos por leões, vivos, e alguns estavam, enquanto iam sendo comidos, louvando a Deus e cantando hinos a Deus, enquanto Nero os perseguia grandemente. Houve uma perseguição terrível contra esses irmãos, e eles permaneceram firmes. E o apóstolo Paulo já vinha sofrendo essa perseguição também. Ia numa cidade, pregava, eles o prendiam, ia em outra, ele pregava, eles o prendiam, e ele ia passando essas lutas e crescendo espiritualmente. Tá? Ele ia amadurecendo espiritualmente em sua comunhão com Deus, decorrente dessas lutas, dessas tribulações que ele ia passando. Nós sabemos que Estevão foi a primeira pessoa a morrer por causa do Evangelho. Estevão foi o primeiro mártir do Evangelho, que você lê em Atos no capítulo 7. Estevão foi apedrejado por causa da palavra de Deus. E alguns dizem que Estevão era um jovem, cheio do Espírito Santo de Deus. Ele apavorou a sua geração pregando a palavra de Deus. Por que carta aos Colossenses? Porque é uma carta direcionada aos irmãos que estavam na cidade de Colossos. O nome da cidade aqui é Diamantina, né? O nome é Diamantina, essa cidade lá o nome é Colossos. É um nome diferente, mas é um nome, um substantivo próprio. Por isso, os irmãos que estão em Colossos. Provavelmente ficar próximo da Galácia. E uma curiosidade interessante sobre a carta aos Colossenses é que 3/4 dessa carta, ou seja, 75% do conteúdo da carta dos Colossenses, você encontra em Efésios. Tá? Você pode conferir em Efésios que você vai encontrar parte do conteúdo dessa carta aos Colossenses. Está exposto lá em Efésios. Quando você lê Efésios, você vai encontrar trechos que são também encontrados em Colossenses. Alguns chegaram a sugerir que Efésios é a porção estendida da carta aos Colossenses, tá? Só que são duas cartas para dois lugares diferentes. Então, vamos aqui para o que é mais importante, né? Que é a nossa exposição, a começar pelo capítulo 1. No primeiro versículo ele diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo. O que é que ele está fazendo? Ele está se identificando, e ao se identificar ele deixa para nós aí algumas coisas interessantes, alguns pontos interessantes. Primeira coisa que ele diz que ele é apóstolo, e a palavra apóstolo ela vem do grego apostoleu, que significa o enviado. Tá? Se fosse traduzir para o português ao pé da letra, apóstolo seria missionário. Por isso a palavra apóstolo ela tem origem na palavra apostoleu, aquele que foi enviado. Então, esse é o significado aí da palavra apóstolo. Além disso, ele diz ainda no versículo 1, você pode acompanhar aí, ele vai dizer que ele é apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus. É segundo a vontade de Deus. E isso para nós é desafiador.
porque leva-nos a levantar uma pergunta: será que você está na posição que Deus quer que você esteja? Essa é uma pergunta interessante, né? Porque Paulo era apóstolo segundo a vontade de Deus. E nós? A vontade de Deus. Nós temos que estar onde Deus deseja que nós estejamos, que seja segundo a vontade e o propósito de Deus. Então ele traz esse primeiro versículo, que é também um desafio para o nosso tempo, um desafio para todos nós, para toda a nossa geração. Qual foi o propósito? Qual foi o propósito da carta aos Colossenses? O propósito era exortar a igreja contra os falsos mestres que naquela época tinham surgido. E qual era o ensinamento que havia surgido? Era o gnosticismo. A palavra gnosticismo, ela é formada pela palavra gnose, que significa conhecer, um conhecimento oculto. Era uma seita que estava crescendo naquele tempo, que dizia que Jesus não existiu como homem, que ele tinha sido um espírito que caminhava e aparecia as pisadas na areia. Essa era uma das coisas que eles falavam. E eles falavam também que para ser salvo você tinha que adquirir esse conhecimento, que era um conhecimento oculto, e a partir de adquirir esse conhecimento você entrava em contato com os mediadores, né? Trazendo aí outro mediador que não seja Cristo. Por isso Paulo, ele veio combatendo aí essa ideia, ele veio combater o gnosticismo que estava crescente na sua época. Ele veio trazendo a doutrina do Evangelho para combater o gnosticismo. E ele combate com a própria carta aos Colossenses. No capítulo 1, verso 15, ele vai combater a ideia de Cristo. Ele vai dizer que Cristo, na verdade, ele existiu. Vai dizer que ele é a imagem do Deus invisível e o primogênito de toda a criação. Está no capítulo 1, verso 15. E no capítulo 2, verso 9, mais uma vez, ele vai mostrar: em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que Paulo está dizendo? Ele está dizendo que em Cristo está Deus todo, completo, algo pleno, aquilo que ocorre plenamente, ou algo que está pleno é aquilo que é todo. A plenitude, por exemplo, você tem um copo e você vai colocando água nele. Quando que ele vai estar pleno? Quando você pingar a última gotinha d'água. Por isso que quando uma pessoa briga, fala, foi a gota d'água. Vocês já ouviram isso? A pessoa discutiu e falou uma coisinha lá, falou, foi a gota d'água. Porque só faltava um pouquinho para ficar pleno de raiva, né? Aí começa a brigar, tá? Então é algo pleno que ele está dizendo. Então Paulo veio combatendo aí o gnosticismo. Está combatendo duramente essa doutrina que havia se infiltrado na igreja de Colossos. Ele vai dizer que Jesus é homem e também é Deus ao mesmo tempo, né? Tanto humano quanto divino. A porção humana de Cristo e a porção divina. Outra das coisas que ele vai combater também durante a leitura da carta, que nós vamos ver principalmente no capítulo 2, lá pelo verso 16 até o 23, a questão da guarda de sábado, culto aos anjos, todos esses ensinos que havia e que Paulo ele vai questionar e ele vai falar para os irmãos que isso não funciona, que o que eles precisam mesmo é conhecer a Cristo, é conhecer o Senhor Jesus Cristo como homem e como Deus, não apenas como o Jesus histórico, mas como o Senhor, como Kyrios, né, que é a palavra usada para Senhor, como aquele que morreu, mas ressuscitou e está vivo e continua Senhor, e continua reinando, e continua trabalhando, atuando. Tem um segmento filosófico religioso chamado deísmo. O deísmo acredita que Deus existe, mas que ele não age mais, tá? E é uma das coisas também que deve ser contestada. Eles dizem que Deus realmente existe, criou a terra, mas ele não faz mais nada. E isso não é fato, né? Durante toda a Escritura você vai ver Deus agindo, Deus trabalhando, e nesse exato momento ele também está trabalhando, está constantemente trabalhando. Jesus chegou a dizer que o meu Pai trabalha até agora, né? Até aquele momento que ele estava falando, e até hoje também ele continua trabalhando, né? Conforme a própria palavra de Deus. No versículo 2, ele traz 3 pontos interessantes aos santos irmãos e fiéis em Cristo que estão em Colossos. Ele traz 3 características sobre esses irmãos. Primeiro, ele fala que eles eram santos.
E a palavra santo, como nós sabemos, não se refere a imagens, se refere a alguém que foi separado para Deus. E a palavra usada no Antigo Testamento é ágios, que é separado, da ideia de um galho de uma árvore que foi cortado e foi separado. Tá? Então ele fala que eles tinham essas 3 características. Eles eram santos. Nesse mesmo versículo, você pode acompanhar também, que é o verso 2, eles eram irmãos, né? Dá uma ideia de família, de unidade, de convivência cristã, e além de ser família, também eles eram fiéis. Então, são 3 características em um único versículo. Ele fala: os santos, irmãos e fiéis em Cristo Jesus. E essas 3 características, elas são necessárias para nós no nosso tempo também. Sermos santos, separados de toda a prática do pecado, sermos irmãos uns dos outros, perdoando uns aos outros, amando uns aos outros, conduzindo a vida de acordo com a palavra de Deus, com paciência, com fé, com amor, e também sermos fiéis. A fidelidade dos colossenses, ela é destacada, e assim como eles eram fiéis, nós também podemos ser fiéis a Deus. Não é impossível ser fiel a Deus. Tá? Algumas pessoas pensam: eu não consigo. Por que não é impossível? Porque sempre houve pessoas fiéis. E no nosso tempo também há pessoas que são fiéis a Deus. Tá? Ser fiel a Deus não é ser perfeito. Tá? Ser fiel a Deus é você viver uma vida de comunhão com Deus. E quando você tropeçar, você se arrepender. Isso é uma vida de fidelidade com Deus. Claro que eu não posso tropeçar todos os dias falando: não, eu vou tropeçar porque eu sei que Deus vai me perdoar. É verdade que Deus nos perdoa. Mas isso não pode ser um motivo para mim viver sempre buscando tropeçar. Eu tenho que andar segundo a vontade de Deus e me esforçar para fazer aquilo que é o propósito e a vontade de Deus para a minha vida. Assim como esses irmãos eram santos, eles eram irmãos e eram fiéis. No versículo 3, ele vai dizer: graças damos a Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, sempre orando sempre por vós. Ou seja, sempre que Paulo, junto com os irmãos, eles estavam orando pelos colossenses, eles estavam agradecendo a Deus. Nós devemos seguir também esse exemplo, agradecer a Deus pelas pessoas que vão se convertendo ao Evangelho. Agradecer a Deus pelos irmãos que congregam na mesma congregação que nós. Agradecer a Deus por outros irmãos que congregam em outros lugares. Agradecer a Deus por todas as pessoas que estão servindo a Deus, Então, todas as pessoas que Deus está usando para nos abençoar como irmãos, como família da fé. Então, porque a igreja também traz essa ideia aí de família, essa ideia de irmão mesmo. Por isso que a gente fala irmão, A gente fala paz do Senhor, irmão, Irmão, irmã. Por isso que tem essa ideia de família, esse princípio da simplicidade aí do Evangelho. Verso 3, ele fala 2 coisas interessantes. Ele dá o enfoque aí sobre Deus, que é Pai, e sobre Jesus Cristo, justamente para combater a heresia que havia naquele tempo de que Cristo não existia, que na verdade Cristo era um Espírito elevado. E além disso, Paulo está grato por esses irmãos. Devemos sempre manifestar a nossa gratidão a Deus por cada irmão. Ser grato a Deus pela vida da irmã Natalice, da irmã Liquinha, do irmão Marquinhos, do irmão Mateus, da irmã Mayra, do irmão Eliezer, do irmão Ezequias, da irmã Miriam, do pastor Antenor. Ser grato a Deus. É isso que Paulo está fazendo. Ele fala: nós sempre damos graças a Deus. Então, quando você for orar, você agradece a Deus já pelas suas coisas naturais. Agradece a Deus pela vida dos irmãos também. Pela vida do seu pai, da sua mãe, do seu vizinho. Agradece a Deus. Agradece a Deus pela vida das pessoas. Tem que ser grato a Deus, pela alegria, que as pessoas lhes proporcionam, tá? Ser grato a Deus pela igreja, pela comunidade da fé, por cada um dos irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele vai nos dar aí essa lição. No versículo 4, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos, Mostra também que aquela igreja, assim como a igreja dos Filipenses, eles eram também uma igreja amorosa, Eram irmãos amorosos, que amavam não só os apóstolos, mas tinham amor por todos os santos.
E os santos aqui refere-se aos cristãos, tá? Eles tinham amor por todos os cristãos. Então ele vai dizer: porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus. Vale destacar que a fé que eles tinham não era no apóstolo, não era no homem, era em Cristo, né? E a nossa fé tem que ser em Cristo. Nós devemos nos alegrar quando vemos que as pessoas estão adquirindo fé em Cristo, né? No Cordeiro de Deus, e não em pessoas e não em coisas, porque as coisas passam, pessoas passam. Lá em Buritizeira era comum, hoje eu não sei, acontecer isso. Um pastor vai para a igreja, as pessoas têm aquela fé no pastor, e quando o pastor vai embora, a igreja esvazia, porque as pessoas não estavam com fé em Deus, mas no pastor. Isso é terrível. É necessário ter fé e confiança em Cristo, e saber que hoje é um pastor, amanhã é outro, depois é outro, depois é outro. E é assim que funciona, né? A obra não é do homem, é a obra de Deus. É dessa forma que funciona. Além de falar da fé desses irmãos, o apóstolo Paulo também destaca o amor que eles tinham para com todas as pessoas, né? Com todos os santos, ou seja, com todos os outros irmãos que também haviam recebido Jesus na sua época. Tá? Essa igreja dos Colossenses era uma igreja abençoada, tá? Que é uma igreja digna de ser imitada, diferente da igreja de Corinto. Tá? Quando você lê a carta aos Coríntios, você vê que era uma igreja que tinha todos os dons, que haviam pessoas com dons extraordinários, mas haviam também muitos problemas, né? Havia casos de filho que tinha caso com a própria madrasta. Coisas terríveis. Está lá em 1 Coríntios capítulo 5. Né? Caso de fornicação. Casos terríveis que havia na igreja de Corinto. Coisas assim difíceis mesmo para o apóstolo Paulo resolver. Versículo 5. Ele diz: por causa da esperança que vos está reservada nos céus, da qual já antes ouvimos da palavra da verdade do Evangelho. Aqui também, Paulo vai falar os motivos da sua alegria, né? Quando ele se lembrava daqueles irmãos. Ele vai manifestar a sua alegria e a sua felicidade, ele vai mostrar a causa dessa alegria. Por que ele estava sempre dando graças a Deus por aqueles irmãos? Por causa da esperança reservada aos cristãos, ou seja, aqueles irmãos estavam incluídos dentro de uma esperança, né? E como servos de Deus, nós também estamos incluídos dentro de uma esperança, que é a esperança que está aguardada nos céus, né? Que é a Nova Jerusalém. Ele vai dizer isso aí no versículo 5, que aquela igreja, a igreja dos Colossenses, tinha essa esperança. Tá? Assim como eles, toda pessoa que recebe Jesus como seu Salvador, ele é inserido no reino de Deus e passa a ter também essa esperança. Passa a aguardar uma esperança nos céus, né? A viver não em função da vida natural aqui na terra, mas em função de uma vida eterna, mas em função de aguardar o arrebatamento da igreja e estar com o Senhor. Isso deve ser o que nós mais desejamos, né? O que nós mais desejamos deve ser o encontro com Cristo, sabendo que, embora Deus nos dê muitas bênçãos aqui na terra, nenhuma delas se compara com a salvação, nenhuma delas se compara com a vida eterna que Cristo, de maneira gratuita, nos oferece, né? De graça Ele tem nos oferecido salvação e tem nos oferecido essa esperança que está aguardada nos céus. A esperança essa é conhecida por meio da palavra da verdade do Evangelho, né? Por causa que alguém pregou o Evangelho para aqueles irmãos, eles conheceram a esperança. E você, como servo de Deus, também deve pregar o Evangelho para as pessoas, para que elas também possam conhecer essa esperança. Seu vizinho, seu colega de trabalho, para a pessoa na sua escola, para qualquer pessoa que você encontrar e você tiver oportunidade, você deve pregar a palavra de Deus, para que essa pessoa também conheça essa esperança, que é a esperança da vida eterna, no qual a igreja do Senhor está esperando, no qual nós estamos aguardando. E aquém disso, todas as outras esperanças são falsas. Por isso que Paulo destaca ainda no verso 5, que a esperança que eles estavam nela era uma esperança conhecida por meio do Evangelho. Não era uma falsa esperança. Todas e qualquer outra esperança é falsa, tá? Que não seja por meio do Evangelho. O gnosticismo, né, que é uma das doutrinas que Paulo mais ataca aqui, é uma esperança falsa. Como eu falei no começo, o gnosticismo
era uma espécie de religião oculta que havia surgido naquela época. O mundo também é uma falsa esperança, né? Então, a esperança do mundo é uma falsa esperança. Muitas pessoas cresceram dentro da igreja e, num certo momento, resolveram deixar Cristo e conhecer o mundo confiado na esperança do mundo. E a esperança do mundo, ela é uma falsa esperança, né? Milhares e milhares de pessoas. Uma delas é um cantor chamado Elvis Presley, né? Elvis Presley virou um homem muito famoso e ele nasceu cristão, cresceu como cristão e, num determinado momento da vida dele, ele abandonou Cristo. Conta-se que Elvis Presley, uma semana antes de morrer, ele estava conversando com o pastor e ele dizia: pastor, eu tenho que voltar para a igreja. Eu sei que eu tenho que voltar, mas é muito dinheiro, pastor, é muita mulher. O homem do mundo pensa nisso. Ele falou: meu Deus, é muita mulher, muito dinheiro. E morreu sem Cristo. Porque ele não sabia o momento que Deus ia chamar ele para a eternidade. Então, milhares de pessoas, esse é só um exemplo. Há milhares e centenas de pessoas que nasceram e cresceram com Cristo e deixaram Cristo. Uns por causa da riqueza, outros por outros motivos, outros por qualquer outro motivo. E se apegou a uma falsa esperança. A nossa esperança, e não só a nossa, mas a esperança para qualquer pessoa que deseja ser salvo, é Cristo Jesus. Somente Cristo, né? Tem um louvor da banda Hillsong United que é In Christ Alone, somente em Cristo, né? Somente em Cristo a esperança. Até a amizade com o mundo torna o crente o inimigo de Deus. Então Paulo ele vai ensinar isso para os irmãos. Tiago 4, capítulo 4, versículo B, ele vai dizer que a amizade com o mundo é inimizade contra Deus. E essa amizade com o mundo não é você ter amigo no mundo, é concordar com as coisas do mundo. Tá? É concordar com as coisas do mundo, é praticar o pecado como se fosse algo natural, como se fosse algo normal, como se fosse algo que não causa nenhum efeito. Isso é a amizade do mundo, torna o cristão um inimigo de Deus, torna qualquer pessoa um inimigo em potencial de Deus. Versículo 6 ele vai falar sobre a abrangência do Evangelho, sobre o fato do crescimento do Evangelho, o fato de o Evangelho estar crescendo, que já chegou até vós, como também em todo mundo. E quando ele usa a expressão em todo mundo, não é todo mundo hoje, é todo mundo da época, tá? É todo o mundo conhecido até aquele momento. Porém, essa palavra ela é também uma palavra profética, né? Porque hoje o Evangelho chegou em todo mundo. Hoje o Evangelho não está apenas em Israel. O Evangelho não está apenas em um único país. O Evangelho hoje está no mundo todo, né? Vários países foram alcançados pelo Evangelho no nosso tempo. Vários lugares, em vários países. Claro, há algumas exceções. Há lugares que o Evangelho não entra, que entra bem pouco, somente por meio aí das tecnologias da informação. Televisão, rádio, em alguns países o chamado mundo árabe, tá? Que é chamado na missiologia, né? Que é a teologia que estuda missões, de janela 10-40. Tá? 10 graus, 10 por 40 graus de latitude e longitude. É uma área de países que pega uma porção da África, e parte dos países de língua árabe, né? Países asiáticos em que a religião é o Islã, né? Onde o pessoal adora Alá e cujo profeta é Maomé. Tá? Nesses países, eles são chamados países fechados. Entre esses países está o Afeganistão. Tá? Para você ir trabalhar como missionário no Afeganistão, você vai ter que entrar no projeto, que é o projeto Fazedores de Tenda. Tá? Você vai como profissional e lá dentro você consegue trabalho e trabalhando você evangeliza. É a forma que eles usam para poder chegar nesses países. Vai como professor, ou como médico, como técnico de enfermagem. Perigosíssimo. Descobrir mata. É uma missão de risco. Algumas famílias vão, eles trabalham 7, 8 anos, ganham uma pessoa, e quando eles descobrem que essa pessoa foi convertida, eles matam tanto a pessoa quanto quem evangelizou essa pessoa. Tem que ter muito amor pelas almas. Né? Você tem que estar cheio do Espírito Santo. E tem que saber se Deus mandou também. Se você vai sem Deus mandar,
morre. Tá? Essas coisas, elas são muito finas. Né? Tem que ser tudo conforme a vontade e o propósito de Deus. Está sabendo o risco que está correndo. Então, é uma palavra profética nesse sentido. Tá? Quando Paulo fala que o Evangelho já chegou em todo mundo, porque hoje, no nosso tempo, ele já chegou. Porque nós sabemos que a palavra ela é viva. Ela não é uma palavra morta, parada, estática. Ela é uma palavra viva. Ela causa algo quando nós entramos em contato com ela. Ainda no verso B, ele fala que o Evangelho vai frutificando. Isto é, vai gerando frutos, né? O Evangelho vai frutificando entre aqueles irmãos ali de Colossos. E assim como o Evangelho foi frutificando entre eles, o Evangelho deve frutificar entre nós também. Devemos nos tornar cristãos frutíferos, né? Cristãos que dê frutos. Corremos o risco de passar anos a fio sem levar uma pessoa a Cristo. 5, 15, 20, 30 anos, indo à igreja, servindo a Deus e não trazendo pessoas a Cristo. Isso é um risco que todos nós estamos correndo. E é um risco terrível, porque o nosso tempo é um tempo de frieza, é um tempo de muita frieza espiritual. Estamos correndo graves riscos de sermos cristãos infrutíferos. E aí Cristo, quando Ele nos chamar, Ele não vai perguntar se a gente teve carro do ano, casa bonita, etc. Ele vai perguntar o que tem nas mãos. Cristo não quer saber se eu calcei um sapato de R$200 ou de 50. Ele quer saber se eu ganhei almas. É isso que Cristo quer saber. Não sei se eu já contei para vocês a história da irmã, que Deus chamou ela para o ministério. Ela tinha 17 anos e ela não quis. Ela falou: estou nova demais, eu vou esperar me tornar mãe. Tudo bem. E ela se tornou mãe. E Deus tornou chamar e ela disse: eu estou nova demais, eu quero esperar minha filha crescer. Tudo bem, a filha cresceu. E ela se tornou avó. E ela falou: vou esperar minha netinha crescer. E ela tinha mais de 70 anos. Veio um homem cheio do Espírito Santo, tomado por profecia. Deus falou com ele: atravessa aquela rua. E ele atravessou. E ele chegou até a ela e falou: assim diz o Senhor. Ele nem deu paz do Senhor para ela. Deus falou que não era nem para cumprimentar. Eu te chamei, você era jovem. 200 mil pessoas vão para o inferno por culpa sua. E no dia do juízo, eu vou requerer das suas mãos. E no outro dia ela amanheceu morta. Essas coisas são terríveis. Quando Deus chama, é necessária uma obediência. Ah, mas vai ser difícil, aí daí? Nós estamos nos tornando uma geração de cristãos de coração duro para a obra de Deus. Nós queremos desfrutar das bênçãos de Deus, nós queremos desfrutar do cuidado de Deus como temos desfrutado, mas nós não queremos nos entregar para Deus. E isso é terrível. Isso é terrível. Se Deus cobrar de nós o que era para a gente ter feito esse ano, eu creio que nós desejaríamos esconder de Deus. Nós já estamos em agosto, né? Milhares de pessoas, dezenas de pessoas morreram. E talvez nós tivemos oportunidade e não pregamos para ela. Preciso repensar isso aí. Precisamos ser cristãos frutíferos. Frutificar de alguma maneira. Dar frutos. Gerar. Porque a palavra diz, Jesus falou para que vades e dê fruto, né? E o vosso fruto permaneça. Temos que dar fruto. No versículo 7, já terminando, ele vai falar de um homem chamado Epáfras, né? E é algo interessante sobre esse obreiro, esse Epáfras. Provavelmente ele era um diácono ou um presbítero. A Bíblia não fala quem ele era, mas provavelmente era um obreiro que cuidava da igreja ali em Colossos. Ele estava responsável pela congregação, ele estava diante do trabalho e são aquele tipo de obreiro que fica oculto, que ninguém conhece. Tem pessoas que elas não serão conhecidas e nem reconhecidas pelo mundo afora. Pessoas grandes nas mãos de Deus. Pessoas que Deus está usando de maneira tremenda e que não serão reconhecidas por ninguém. E talvez por isso muita gente até faça pouco caso dessas pessoas. Pessoas que Deus está usando e que são pessoas simples e que não são reconhecidas. É o caso aqui desse Epáfras, né? Uma pessoa
que Deus estava usando tremendamente, que estava ali cooperando, que era, Paulo diz aí no versículo 7, se você tiver com a Bíblia aberta, que ele era um ministro, ele estava ministrando a palavra, mas ele não ficou conhecido como Pedro, como João, né, como Tiago, como o próprio Paulo, mas ele era uma bênção. Então, existem pessoas que Deus vai usar poderosamente e que não serão reconhecidas pelas outras pessoas. E vai ter uma coroa tremenda quando chegar diante de Deus. Um galardão tremendo diante de Deus. Pessoas que só Deus reconhece. São aquelas coisas que vai confundir muitas pessoas. Tá? Essa questão de coroa, de galardão, dá muita confusão. Tem gente que fala, no céu vai ter divisão, porque vai ter pessoa que fez mais obras do que outros, que evangelizou mais, que orou mais, e que trabalhou mais no reino de Deus. Entendeu? Não tem como eu me comparar com uma pessoa que deu a vida pela obra. Como é que eu vou me comparar com uma pessoa que entregou a vida pela obra? Não tem como. E esse tipo de reflexão, e há esse tipo de pessoas, tá? Como esse Epáfras, né? Que Deus nos dê sabedoria para sermos como Epáfras, né? Fazer a obra de Deus, indiferente se as pessoas reconheçam ou não, porque quando nós somos diante de Deus, isso é o nosso caráter, é indiferente do que as pessoas falam a nosso respeito. Há duas palavras que elas são parecidas, mas não são iguais. Por exemplo, reputação. Reputação é o que as pessoas vão dizer de você quando você morrer. Você já viu que a pessoa é ruim, fez tudo errado, a pessoa fala, fulano era um homem bom. Morreu, ficou bom, né? Isso é reputação. É o que os homens dizem da pessoa no funeral. Agora, o que é caráter? Caráter é o que Deus vai dizer de cada um de nós do juízo final. Isso é caráter. É o que Deus vai dizer de cada um de nós após a nossa morte. Então, é aquilo que a W. Tozer fala. A pessoa pode viver a vida toda pensando que é crente e um segundo após a morte descobrir que nunca foi crente. Ah, não, eu nunca fui crente. Então, nós temos que tomar esse cuidado e, por outro lado, como servos de Deus, nos esforçar para fazer alguma coisa, né? Fazer aquilo que estiver ao nosso alcance. Em Eclesiastes tem um texto, se não me engano, é Eclesiastes 10, que fala que tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Tudo que vier para fazer, faça. Eu estou com vontade de fazer uma visita. Por que você já não fez? Eu estou com vontade de falar de Jesus no meu trabalho, então fala. É porque essa vontade é o Espírito Santo tocando em você. É Deus te despertando. Então, toda vez que você quiser fazer algo no reino de Deus, faça. Nós temos um problema. O nosso problema é ninguém vai me apoiar. A gente fala muito isso, né? Só que você tem que fazer alguma coisa. Se ninguém apoiar, faça. Ah, mas ninguém faz. Né? A gente ouve isso todo dia. Pregação, gente, envolve mais oração do que palavras. Tem um filme chamado bem assim, Metanoia. Mães de joelho, filhos de pé. A palavra é esquisita, mas metanoia é a palavra grega que significa transformação. Tá? Metanoia. Ele é até legal. Um rapaz viciado em crack, que a mãe dele é crente e ora para ele ser liberto, até que Jesus liberta ele. Então, pregação é mais tempo com oração do que com palavras. Temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Temos que estar sensíveis a isso quando nós sentimos algo, ir e fazer. Não deixar para amanhã. Porque se deixar para amanhã e a pessoa morrer, a coisa vai ficar um pouco séria. Ah, eu senti e não fui. Você vai ficar se remoendo, né? Por que eu não fui? Eu devia ter ido, eu devia ter falado. Então tem essas coisas. Toda vez que você sentir isso, que vem de Deus, isso é o Espírito Santo. Sabe, movendo em nós, porque o Espírito Santo ele não move mais nas águas, né? Lá em Gênesis fala, o Espírito pairava sobre as águas, ele agora move sobre os crentes, sobre nós. Então nós temos que ter essa sensibilidade e agir, e ir até as pessoas, e falar, e se você sentiu vontade de ir lá e abraçar alguém, abraça essa pessoa.